Então, gente, estou aqui na Concor, estou aqui do lado do Ivan, que é meu sócio e amigo de muitos anos. Aí nós estamos sentados aqui agora, relembrando algumas coisas do passado e querendo até prestar eu mesmo querendo prestar um depoimento da minha vida profissional, como é que eu comecei. E Ivan está aí, companheiro de tanto tempo, né, Ivan? Sim. Passamos muita coisa juntos, na alegria e na tristeza. Eu acho que mais tristeza que alegria, mas nós estamos aí juntos aí todos os dias. Isso. Nessa lida aí. Isso. Contando a história um bocadinho, eu sou contador há muitos anos e a Concor iniciou suas atividades em 1984 e logo depois eu conheci o Ivan na faculdade. Nós fomos colegas de faculdade e naquela época eu estava quase desistindo da profissão e da atividade, porque é muito difícil empreender, é muito difícil iniciar. As forças ocultas são tudo contrárias. Você não tem gente, mão de obra para te ajudar e clientes, né, poucos, você não tem orçamento para manter suas despesas. Aí eu encontrei com ele, muito aborrecido, eu não esqueço disso na época, e falei, vou desistir. Aí o Ivan, eu acho que na época você mexia com um caminhão, né? Boa tarde a todos. E tudo começou, a Concor iniciou as suas atividades em abril de 84. E eu era motorista de caminhão. Isso. Dirigi caminhão na época, puxava cana. E comecei a fazer faculdade. Aí na faculdade, em 85, eu conheci o Helder. Uhum. Aí o Helder falou, não, eu trabalho no caminhão, mas não, vem trabalhar comigo. Aí eu fui trabalhar na Concor, em final de 85, meados de 86. Comecei a trabalhar lá e ele estava com dificuldades, aí eu estava muito animado. Falei, não, rapaz, nós vamos tocar isso aqui. Foi isso mesmo. Vamos checar isso aqui, nós vamos fazer isso aqui para frente e tal. Aí entrei com ele como funcionário, fui tornar sócio só no ano 2000 depois. Mas antes eu trabalhava para ele como funcionário. Não, é interessante. E aí ele deixava, olha, eu vou deixar você, vai ser o gerente aí, você vai comandar tudo para mim aí. Aí hoje eu lembro o rabo que eu peguei, né? Porque legislação de ICMS, Isso. prefeitura, do estado, federal, mudando tudo. Ter cliente. Mas aí ele até me animou, que ele falou assim, rapaz, agora você está me animando, nós vamos tocar para frente mesmo, vamos ganhar muito dinheiro. Esse ganhar muito dinheiro até hoje não veio, né? Mas a gente paga as despesas. E o problema é o seguinte, o problema maior, que desde quando eu entrei, chama-se mão de obra qualificada. Isso. Nós não temos a mão de obra. Os clientes, né, Aldo? Tem. Clientes não faltam. Exatamente. O que falta é mão de obra, né? E você administrar essa mão de obra. Ele fica mais ali nas relações públicas, captando cliente, resolvendo problema, e eu fico na administração de funcionário, que não é fácil, porque é briga de funcionário, é quando você tem um funcionário bom, você forma o funcionário sai, vai para o concorrente. É assim mesmo. E na época, eu nunca te contei isso não, mas na época eu trabalhava em banco. Lá em 1982, 83. Só que eu trabalhava em banco, sempre fui muito trabalhador, eu era o primeiro a chegar no banco, não tinha controle de jornada de trabalho na época, nem nada. Eu lembro que eu chegava no banco às 5 horas da manhã e saía às 10 da noite. Na verdade, eu era o contador do banco, porque o contador, na época lá, ele já até faleceu, ele deixava tudo por minha conta. Aí eu andei pensando, gente, estou trabalhando demais e ganho o mesmo salário do outro lá. Eu vou abrir um escritório. Meu pai não foi muito a favor, meu pai é conservador, trocar o certo pelo duvidoso, mas eu fui contrário à ideia dele. Aí abri o escritório na época, muita dificuldade. Algumas pessoas que posso citar aqui, que me ajudaram muito. Quero fazer até uma homenagem ao Salerno, ao Luiz Fábio Antonucci, na época me ajudaram muito a iniciar a gente. Ele ofereceu os trabalhos lá da PAF na época. Foi. E a gente começou a crescer com aquilo ali, com muita luta. Mas o meu pai, eu não falei isso com você um dia, eu cheguei para o meu pai e falei, pai, eu acho que o senhor tinha razão, eu não devia ter saído do banco, não. Meu filho, mas agora a Inês já morreu, né? Você já tem que tocar, você tem que fazer, mas vou arrumar um sócio
porque eu não estou aguentando trabalhar sozinho, é muito difícil, a legislação é muito difícil, não tem jeito de eu atender cliente, ler e executar, é muito difícil. Então, arrumo sócio. Aí, no outro dia, eu falei com ele assim, com o meu sócio, pai. Ah, que bom, então agora a coisa vai dar. Mas seu sócio tem recurso? Ah, não tem não, pai, meu colega de faculdade. Ah, mas pelo menos está fazendo faculdade. Mas o que ele faz hoje? É motorista de caminhão. Nem eu acredito também, que às vezes eu conversando com o cliente assusta, você já foi motorista de caminhão? Não, inacreditável, mas fui, trabalhei com muita honra dele, né? Como motorista, né? Muito sofrido, e fazia faculdade à noite, e tudo que eu construí hoje, né? Eu devo também ao Helder, que me chamou e que veio e me deu oportunidade, e nós estamos juntos até hoje. Às vezes discute, às vezes vai, mas eu acho que só a morte vai separar. Com certeza. Porque se tivesse que separar, já passamos por vários problemas e não separou. E a gente continua, hoje a Concord está aí, né? No mercado, aqui em Visconde do Rio Branco, é o maior escritório que tem, né? E região, nós temos nome, né? Fala da Concord, a Concord tem um nome, mas também por causa do que a gente preza, né? Da honestidade, de orientação e procurar orientar o cliente para seguir a legislação e não seguir o caminho errado. O cliente faz errado, a gente vai lá e tenta consertar na medida do possível. Mas o nosso objetivo principal é seguir legislação. Sim. Né? Talvez seja por isso que nós não ganhamos tanto dinheiro. Que teve um cliente uma vez que apareceu aqui no escritório há uns 15 anos atrás e chegou perto da minha sala, eu atendi ele, falou que queria falar com o contador. Olha, fomos indicados, eu tenho 5 milhões e queria que você esquentasse esse dinheiro para mim. Eu te dou 30% se você esquentar. Aí, como a gente da Concord, né, sempre preza dentro da legislação, a primeira resposta que eu dei para ele foi o seguinte: olha, você veio no local errado. Porque aqui a gente não trabalha errado, não trabalha esquentando dinheiro, a gente não faz isso. Não é o nosso perfil, o perfil da Concord não é esse. Se eu procuro outro escritório. Talvez seja por isso que a gente não ganha dinheiro, né? Talvez quem esquentou, né, Ivan? Tá rico, tá rindo da gente. Mas eu prefiro, né? Ter paz. O meu avô já me dizia, olha, você leva a vida inteira para construir um nome. E leva 1 hora para sujar ele. Então eu estou naquela da vida inteira construir e continuar construindo. Não me arrependo de nada que eu fiz até hoje. Se voltasse para fazer tudo de novo, eu faria da mesma maneira. Isso mesmo, e seguindo o seu raciocínio, é verdade. E aqui aparecem muitos clientes que eles não têm a ideia do contador para auxiliar ele no planejamento tributário, para reduzir a carga tributária. Não, eles pensam em ter benefício, né, um benefício tortuoso em cima da legislação. Isso a gente também não faz, nós podemos interpretar, lutar. Todo dia a gente inibe aqui os erros, mas no sentido de melhorar ele, mas na redução de imposto daquilo que a lei permite. Né? Por isso que talvez, que você falou, por isso que nós não estamos ricos, por causa disso. Porque se o cliente vier com essa intenção aqui, realmente ele não vai ter a porta aberta, não. Não vai ter a porta aberta. E o problema maior que a Concord tem, né, no dia a dia, além da mão de obra qualificada, a falta de mão de obra qualificada, é que a gente está num país de, eu costumo dizer, terceiro ou quinto mundo, porque a mentalidade aqui do brasileiro é a seguinte: eu tenho que sonegar. Sim. Eu tenho que sonegar. Não posso eu pagar os tributos tudo direitinho, não, porque senão eu vou dar dinheiro para o Lula, para o Bolsonaro, para isso, para aquilo. Ele não preocupa com a legislação e seguir, empreender e fazer a coisa correta. Ele quer sonegar. Sim. Dificilmente você pega uma escrita, essa aqui está toda certinha. É raro você ter. Por quê? Já está no sangue. O cara está com aquele espírito de sonegar. Ele vem e está com aquele espírito de sonegar. O brasileiro. É verdade. Né? E realmente, né, com essa carga de imposto, a carga tributária no Brasil aí, né, faz reforma para cá, reforma para lá, mas reduzir mesmo, não se reduz. Só dificulta, né? Eu lembro ainda daquela dificuldade quando o Brasil tentou criar um imposto único, nos anos 2000 e pouco, 2000. O imposto único
não acabou com imposto nenhum e ele virou CPMF. Exatamente. Esse Então, negócio aqui no Brasil, é muito difícil trabalhar como contador, porque você tem que ser um artista. E a legislação muda diária. Diariamente. Difícil acompanhar, né? Você vai nos países do primeiro mundo, a legislação está lá há 50 anos. Né? O modo de calcular, muito mais simples. O Brasil precisa de uma reforma tributária muito funda mesmo para mudar, porque senão nós não vamos conseguir, não, nós vamos só retroagir. E outro sentido também, para quem está iniciando a vida agora, que quer seguir esse ramo aí de ser um contador terceirizado para prestar serviço para clientes, não é fácil também, porque o próprio cliente, ele é difícil da gente você combinar, a verdade é essa, até honorários, porque ele não considera o trabalho interno que o escritório tem, o risco que ele tem, ele só quer reduzir o custo com o honorário final. Nós perdemos muitos clientes aqui, e perde todo dia, por causa de honorários em si. Né? E às vezes tem um serviço de primeiro mundo pagando pouco. Pagando. Então, você imagina só, nesses anos todos, a dificuldade que nós tivemos, porque o custo com o empregado, qualificado ou não, ele é alto. Né? E você tem que lidar aí até com o próprio empregado, que tem lá seus defeitos, e que também ele tem o seu... Cada um tem um temperamento, né, Ivan? Então, é Sim. muito difícil. Às vezes você vai chamar a atenção de um, ele te bota na cabeça que nós estamos perseguindo, e a conversa interna também é muito difícil. Hoje nós estamos com 42 colaboradores, né? E isso sem falar também no Grupo Total, da mobiliária. Então, isso que eu ia falar. Né? Isso que eu ia falar. Na realidade, quando a gente iniciou o escritório de contabilidade, com uma dificuldade muito grande, aí o Ivan um dia chegou e falou assim, ó, é muito difícil trabalhar, muito difícil, tem dia que a gente tem aborrecimento. Aí o Ivan me disse assim, aqui, eu acho que nós estamos muito tristes, rapaz, vamos usar, nós temos muita experiência também, vamos constituir uma imobiliária, aí vai trazer felicidade, não é isso? Foi. Então foi uma tristeza, uma dificuldade muito maior aí, nós estamos com a imobiliária também, estamos, há muitos anos. A Concor Contabilidade vai fazer 40 anos agora em abril, né? E a imobiliária, coincidentemente, também em abril, vai fazer 30 anos. Sim. Né? Então, imobiliária então é mais difícil ainda. A imobiliária é mais difícil ainda, mas a gente parte. está seguindo e lá na imobiliária, né, eu fico muito satisfeito também, porque tem um trabalho social, que é aquela intermediação que você faz de uma pessoa. Né? Às vezes eu vejo uma pessoa transferida ou vem trabalhar na cidade, ele chega aqui, não conhece ninguém, tudo, você arruma um local para ele morar, aluga uma coisa, você acaba fazendo um trabalho social a favor daquelas pessoas ali que necessitam. E outra coisa também, seguindo, lá na Imobiliária Concor também, a gente segue a regra da legislação. Você tem que pagar o imposto retido na fonte. Então, talvez, de certa forma, nós estamos colaborando para moralizar essa questão tributária. Sim. Muita gente não deixa os imóveis para alugar ou para vender, justamente que sabe que a gente vai seguir a legislação na íntegra. Né? Segue a legislação na íntegra. Sempre prezei por isso, né? Nunca fugi disso. A Concor paga os seus impostos todos em dia, né? É uma empresa hoje sólida, né? Não tem dívida, não tem nada, mas não é fácil tocar, não. Administrar é uma coisa muito difícil. Seja escritório, seja uma empresa, seja uma indústria, a dificuldade é muito grande, porque os revés são grandes demais. Tem situações que você não sabe como resolver. Tem hora que bate um desespero. Se você caminhar para um lado, tem problema. Se caminhar para o outro, tem outros problemas diferentes. Né? Na imobiliária, eu tive um caso uma vez, o tempo está para você ver como é que é a questão de administrar imobiliária. É mais difícil, porque você administra gente. Né? Você administra o locador e o locatário. O locador, às vezes, é difícil e o locatário também é. Então, quer dizer, você não agrada ninguém. E tem o funcionário. E tem o funcionário que fica ali. Que é problema. E uma vez uma mulher chegou na imobiliária, há muitos anos atrás, e disse assim, olha, vocês têm que resolver o meu problema. Vocês alugaram a minha casa, mas o meu marido me agrediu, me bateu. Então, vocês têm que ir lá. Vocês que me alugaram a casa. A culpada foi a casa. Então, quer dizer, são coisas que eles atribuem à imobiliária ou atribuem ao locador que não tem nada a ver. Se tem algum problema judicial, de confusão entre eles, chama a polícia.
mas sempre volta lá. Né? E outra coisa também é aquele que descumpre, quer dizer, vai entregar um imóvel, não paga o aluguel, atrasa, nós somos obrigados a executar, porque nós temos um corpo jurídico, não é, Bivan? Então, atrás disso, nós temos que cumprir a lei, não é nada contra ninguém. Então, é uma dificuldade muito grande. Então, quando a pessoa vem me perguntar se isso é um bom negócio, não existe bom negócio. Existe o traquejo da administração. E não tem fórmula. Não tem fórmula. Cada caso é um caso. Você administra de um jeito, você erra no início, desconcerta depois, e a vida que segue, não é isso? Isso. Normalmente eu li um livro uma vez, do Og Mandino, que ele é Gerente Minuto. Então, a parte do livro que ele fala o seguinte: olha, você como administrador, você tem que focar na solução, que aí você vira uma solução. Se você focar no problema, você vira um problema. Então, o que acontece comigo? Eu tento focar na solução, mas não existe solução sem eu resolver o problema. Eu acabo focando mais no problema e me torno um problema. Nunca consegui colocar isso em prática. Entendeu? Sempre tentei, mas não consegue. Por quê? Você chega no escritório, você tem lá, né, 40 e poucos colaboradores. Cada um chega perto de você com um tipo de problema durante o dia. Aí vem o cliente ligando direto, que o cliente quer tudo na hora, no momento. Se você não fizer, está sujeito a perder o cliente. Aí o cliente traz coisa para você que é impossível de você resolver. Às vezes é impossível de você resolver. Você vai falar com ele que não tem jeito de resolver, e ele, não, eu te contratei para isso. Por que eu tenho um contador? Isso, é desse jeito mesmo. Então, você fica ali, né, junto com seus colaboradores, às vezes buscando solução, né? E não tem a solução, né? E tem cliente que é tóxico demais, né? E outro problema também, seguindo essa questão do que você disse aí, que o cliente é a nossa vida, é a nossa receita, eu tenho que atender ele bem. Só que muitas vezes o próprio colaborador não entende que tem que nos ajudar vamos dizer assim, aguentar a situação para resolver o problema do cliente. Então ele acha que a gente também está sendo exigente de demasia para resolver um problema que não é nosso, que é do cliente, mas nós dependemos Eu sempre falo em reuniões com os colaboradores, falo com ele, olha, o que adianta um escritório de primeiro mundo, bonito, só faz as coisas certinhas, tudo, mas cadê os clientes? Não tem. Eu tenho que mandar vocês tudo embora, não tem cliente, não tem receita para pagar vocês. Isso aí. Então o cliente, mesmo estando errado, ele está certo, porque é ele que paga a gente. E a gente tem que resolver o problema dele. Sim. E cada cliente é de um jeito. Cada cliente é de um jeito. E a gente tenta resolver tudo dentro da lei. Eu não fico saindo fora, isso aqui não tem jeito de eu fazer isso aqui, porque isso aqui, se fizer, vai dar problema. Né? Mas é muito difícil você tocar uma empresa, né? Muito difícil. Muito difícil. E a gente tem vencido, né? Nós estamos aí, até nos dias de hoje, né? Eu já passei dos 60, né? Mas me aposentei, mas não consigo ficar sem trabalhar. Porque se eu ficar sem trabalhar, acostumei tanto com o problema que eu acho que eu adoeço. Vou morrer trabalhando. Não tem jeito. E nós temos um problema sério aqui no escritório também, porque o escritório depende, não é igual a uma indústria. A indústria pode substituir o sócio administrador por outro, que é um segmento. Se o sujeito pode ser até um sujeito que tem 4 anos primário, mas ele tem um tino para o negócio, ele toca a indústria. Só que aqui é diferente. Aqui isso está depositado em praticamente nós dois aqui, né? Nós temos Nivaldo que colabora, Vanderlei que colabora, que são os mais antigos. Matheus faz um trabalho, Cleuzeni, todo mundo. Nós temos os líderes, né? Os líderes, que nós temos só a elogiar, porque também tem suas dificuldades, também tem seus reversos, aborrecimentos, a gente sabe de tudo. Né? Quando a gente chega aqui, geralmente sou o primeiro a chegar aqui, e eu sei, quando eu piso aqui, já começa os problemas daquele dia. Então não tem nada que se prevê aqui, porque um cliente é de um jeito, outro cliente é do outro, outro atende a gente bem no sentido de transferir as documentações para a gente, e o cliente também tem que entender que sem eficiência dele, a gente não fica eficiente também, a gente não passa a ser eficiente. Beleza. Então tá bom, gente. Só queria demonstrar para vocês o sentimento nosso de ser empreendedor. Que ser empreendedor é um ato difícil. É um ato muito difícil. E quero deixar aqui, né, os meus agradecimentos ao Helder, que me ajudou muito e ajuda até hoje, né? Meu sócio aí. Nós vamos continuar tranquilo. E se
alguém tiver precisando de algum serviço de contabilidade, aí nos procure aqui, né? Nós estamos aqui. Semana que vem nós estamos aí para resolver os problemas. Não é isso? Um abraço aí a todos.